Agradecer-vos uma vez mais pela presença. O meu nome é Tiago Vieira e sou trader no BIG. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a algum tipo de ativo, seja ela técnica ou fundamental, não deverá em circunstância alguma ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento, pelo que o investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional e independente relativamente a decisões de investimento que pretenda tomar, podendo para esse efeito contactar o seu gestor de conta no BIG. Ok, sem mais demoras, e como costuma ser habitual, deixarmos aqui algumas notas relativamente àquela que será a agenda para este webinar que temos feito todas as quintas-feiras e de facto a situação assim o justifica. A volatilidade de mercado, não propriamente nestas últimas 2 semanas, mas no agregado dos últimos 2, 3 meses de negociação, tem vindo a ser bastante significativa e como tal achamos ser benéfico que os clientes do BIG possam ter aqui um acompanhamento mais próximo de toda a situação. Portanto, começaremos exatamente por aí, portanto vamos fazer aqui um pequeno apanhado daquilo que tem vindo a ser a evolução da pandemia, aquilo que tem vindo a ser a resposta por parte de governos, quais serão os principais catalisadores do mercado a termos em atenção daqui em diante. Percebemos também qual a reação de mercado, destacarmos aqui níveis técnicos importantes, tanto para o S&P como para o DAX, percebermos o que é que pode ser a ação de preço aqui ao longo dos próximos dias e que oportunidades é que podem surgir então nesse âmbito. Por fim, e como costuma também ser habitual, vamos destacar aqui algumas oportunidades de negócio, quer numa perspectiva macro, quer também no que diz respeito à vertente acionista, passando mais concretamente pela Europa e também pelos Estados Unidos. O Q&A, como sabem, é ongoing, o que significa que, e aproveito para dizer, sintam-se completamente à vontade para colocar questões durante o webinar. Ok, começar então, fazemos um ponto de situação, fazemos então um apanhado geral daquilo que tem vindo a ser a reação do mercado aqui em termos de catalisador, aliás, até o momento atual, do ponto de vista positivo e como poderão ver neste slide no canto superior esquerdo, o aplanamento da curva de infectados a nível mundial em linha com os estímulos monetários e fiscais 100%, foram duas premissas muito interessantes e que, verificadas em simultâneo, permitiram uma recuperação muito significativa do mercado acionista. Não era esperado que isso pudesse despoltar uma reação compradora da dimensão que temos vindo a verificar. Ainda assim, estes foram os dois principais impulsionadores deste movimento comprador que temos vindo a registrar ao longo das últimas semanas. Mais recentemente, perspectivas de término de lockdowns e consequente retoma económica têm vindo a ser algo que, a meu ver, tem sustentado o mercado acionista por estes valores, embora seja questionável se faça sentido de facto que o S&P, o DAX, o CAC 40, portanto os índices acionistas à escala global estejam a cotar nestes valores, atendendo ao risco de uma severa crise económica que eventualmente possamos assistir ao longo dos próximos trimestres. No que diz respeito, ainda no âmbito de catalisadores positivos, a catalisadores, a fatores que possam surgir aqui num futuro próximo e que possam eventualmente despoltar aqui um novo apetite por ativos de risco, um renovar dessa vontade de comprar ações e de realmente fazer parte de toda uma recuperação que é, como dissemos, já muito extensa. O potencial anúncio, ou neste caso o anúncio da descoberta de uma vacina ou antiviral que possibilite e viabilize lá está, a regularização da atividade económica, do cotidiano das pessoas e, por conseguinte, o consumo, as receitas das empresas, será muito bem-vindo e acredito que o mercado, numa ótica de curto prazo, possa reagir de forma muito positiva a esse ponto. Do lado negativo, e de certa forma muitos deles têm vindo a ser ignorados, indicadores macroeconómicos, portanto o desemprego, a produção industrial. Ainda hoje para a Alemanha, portanto, esperávamos uma retração da produção industrial em valores, se não me recordo, se não me falha a memória, entre os 3% e os 5%, o valor acabou por ser de menos 11%. O número de pedidos de desemprego nos Estados Unidos continua a ser muito elevado. Hoje vimos isso precisamente. Os números de retração do produto interno bruto para diversas economias no primeiro trimestre foi verdadeiramente significativo e sabemos que muitas, nomeadamente até a própria Christine Lagarde, muitas pessoas de renome internacional e da área, nomeadamente pessoas que estão à frente de bancos centrais, etc.,
têm claramente exteriorizado uma visão de que acreditam que o segundo trimestre possa ser até bastante mais desafiante do que o primeiro. Não é muito difícil de percebermos o porquê, não é? Portanto, a primeira fase, a primeira metade do primeiro trimestre ocorreu de forma relativamente normal e, portanto, a segunda fase, o segundo trimestre se calhar vai sentir mais, vai refletir mais aquilo que foi uma paragem completa de praticamente toda a economia mundial. Portanto, risco de segunda vaga de propagação é, numa perspectiva de futuro próximo, um risco a termos em atenção, bem como a recente escalada de tensões entre China e Estados Unidos. Portanto, a troca de palavras entre estes dois países não tem sido muito amigável, quer pela questão dos Estados Unidos, mais concretamente Donald Trump estar a ameaçar a China de que poderão ter sido eles os responsáveis pelo fabrico. É isso mesmo que Trump tem dito do vírus e, por outro lado, por não terem tido aqui uma postura mais ativa naquilo que teria sido uma prevenção mais expressiva por parte dos países que naturalmente tiveram o vírus numa fase um quanto mais avançada. Em termos de métricas de avaliação, os números não são de todo atrativos. De facto, olhando para os lucros das empresas, olhando para aquilo que se espera dos próximos trimestres, olhando para aquela que tem vindo a ser portanto, a performance do mercado, percebemos que portanto, aqui o mercado está em níveis muito pouco atrativos e isto pode ser um fator que possa limitar aqui o upside por S&P, possa inclusivamente disputar, ser aqui um dos argumentos de um cocktail que possa culminar então com uma retração mais importante por parte do mercado acionista. Uma nota também relevante, o shift no posicionamento de investidores institucionais. Portanto, se olharmos agora para o canto inferior esquerdo, S&P 500 Non-Commercial Net Position. Portanto, o que é que isto significa? Isto é, no fundo, um indicador que visa resumir qual o posicionamento dos investidores institucionais, e como sabemos, são eles que negociam, que são responsáveis por um volume de negociação da maior parte do volume de negociação de mercados e, portanto, perceber o funcionamento, a forma como eles são posicionados é interessante porque eles, da forma que atuarem, acabaram por definir a tendência de mercado, pelo menos. Lá está, cerca de 90% diria das compras e vendas que são feitas em mercados são feitas por investidores institucionais. E aquilo que notamos mais concretamente entre o dia 20 e o dia 21 de março é aqui um shift, aquilo que era um posicionamento longo para um posicionamento short. Aliás, tem-se vindo a acumular aqui de dia para dia e isto é um indicador que eventualmente possa e que está concordante até com a exaustão compradora que os mercados têm vindo a exteriorizar ao longo dos últimos dias. Portanto, esse é um sinal de alerta e que eventualmente podemos ter em atenção. Do lado direito, vemos portanto, a performance do Nasdaq a vermelho, um indicador que visa, no fundo, resumir a performance do mercado laboral norte-americano e lá está, a tal divergência que comentávamos é muito evidente, portanto vemos uma reação do Nasdaq bastante negativa numa primeira instância, entretanto a recuperar praticamente para máximos, o Nasdaq que hoje volta a estar positivo year to date e depois vemos portanto, o desemprego a aumentar de forma muito significativa nos Estados Unidos e portanto três fatores que, a meu ver, terão permitido esta valorização muito rápida aqui no curto prazo. Terá sido o FOMO, portanto, o Fear of Missing Out, portanto, pessoas que quereriam tirar partido de uma recuperação de mercado depois de quedas na ordem dos 35%, mas que a dada altura começaram a ver o S&P a ganhar 5%, 5% novamente no dia a seguir, tiveram algum receio de que já não fossem a tempo e, portanto, criou aqui um efeito de bola de neve de compra de ativos. Momentum, portanto, existem traders e fundos que têm essa vertente de negociar, ok? Portanto, a tendência é positiva, ok? Portanto, houve pessoas que quiseram portanto, tirar partido daquilo que era uma tendência compradora e depois a liquidez que os bancos centrais têm vindo a imprimir, podemos mesmo dizê-lo, naturalmente que também favorece e também possibilita que o mercado esteja a ter a performance que tem registado. Bottom line, estamos com um mercado se calhar muito desligado daquilo que é a economia real e, portanto, não sabemos quanto tempo, e recorrendo à célebre frase, o mercado pode ficar mais tempo irracional do que um investidor solvente. Por esse motivo, convém sempre, em termos de trading, validar aquilo que é tanto o nosso racional fundamental
com níveis técnicos relevantes e ver as duas componentes alinhadas e, acima de tudo, não ficar preso a uma determinada tese, porque o mercado, lá está, pode permanecer irracional durante uma semana, um mês, 2 meses, não sabemos, o mercado é soberano e, portanto, deixar uma nota nesse sentido. Ok? Entretanto, algumas questões a surgirem na caixa de chat, passar aqui em revista para perceber se fará sentido já olhar para elas ou se mais à frente. Ok? Perguntas sobre ações a título individual ficarão para o fim, a altura em que vamos correr depois à Big Global Trade para analisar ativos que tenham interesse. Muito obrigado pela sua compreensão. Ok, olhando para o S&P em velas de 8 horas, deixamos aqui algumas notas técnicas que me parecem ser relevantes. Portanto, primeiro indício vendedor, ou seja, depois da retração muito impulsiva, vemos uma sequência interessante de máximos e mínimos relativos consistentemente superiores. Vimos aquele que seria um primeiro indício de queda, que foi a quebra em baixa desta cunha ascendente, mas que rapidamente reencontrou compradores neste suporte, aqui na zona dos 2.725 aproximadamente. Vimos depois um false breakout da zona dos 2.900, zona essa que tem vindo a atuar como resistência e que prevalece como sendo, a meu ver, dos níveis técnicos mais importantes ao longo das próximas sessões. Portanto, enquanto isto acontecer, depois deste false breakout, enquanto o S&P não conseguir consolidar acima dos 2.900 pontos, pelas razões que enunciamos no slide anterior, poderá existir espaço para uma correção mais significativa. Para estar tecnicamente enviesado pela positiva, para estar tecnicamente mais bullish para o S&P, ainda que do ponto de vista fundamental seja questionável a validade desse movimento, uma consolidação acima dos 2.900 e não um false breakout, tal como aconteceu em finais de abril, aí sim teremos indicações mais positivas, aí sim o S&P poderá eventualmente até a cargo levado pelo setor energético. Portanto, o crudo tem vindo a ser alvo de uma recuperação importante, precisamente acabando por exteriorizar a reabertura, ainda que parcial, das economias. Eventualmente o setor energético tem um peso relevante e, portanto, poderá também ajudar eventualmente o S&P a fazer esse movimento. Mas ok, portanto, resumo técnico aqui para o S&P, 2.900 pontos é a resistência principal e se continuar a ser rejeitada, setups de short selling poderão então surgir com o stop loss ligeiramente acima, caso comecemos então a ver essa retração em termos de suportes. Primeiro nível a termos de atenção, 2.725, já o tínhamos mencionado. Abaixo disso, 2.640 aproximadamente, 2.636, 2.640 será o nível seguinte eventualmente a ser revisitado. Ok? No que diz respeito ao DAX, um cenário muito semelhante. Como podemos ver, também assinalado aqui através deste círculo false breakout, não dos 2.800 pontos, evidentemente, dos 2.900, aliás, mas sim dos 10.800 pontos. Portanto, o nível absolutamente chave. Portanto, reparem, em abril, resistência uma vez, reaproximação relevante, resistência e resistência novamente, isto também em velas de 8 horas. Neste caso, a cunha também foi quebrada em baixa, retesta o nível horizontal extremamente importante e, portanto, olhando aqui para a incapacidade do DAX em quebrar esta resistência, poderemos eventualmente estar perante aqui indicações negativas e que possam indiciar correções aqui ao longo das próximas sessões. Para estarmos bullish aqui no DAX, uma quebra em alta e consolidação acima dos 10.800 pontos será a premissa necessária para que isso se verifique. Ok? Antes de olharmos já para algumas oportunidades macro que eventualmente poderão fazer sentido, olhar aqui para a caixa de chat e perceber se fará sentido já olhar para algumas delas. Ok? Ok, uma questão ainda relativamente ao posicionamento dos institucionais, mas então o que é que significa se eles estão eventualmente a mudar uma posição bullish? Ok, portanto aquilo que o gráfico, podemos rapidamente voltar lá, ok? Ok. Exatamente. Portanto, aquilo que este gráfico nos diz é que o posicionamento de investidores institucionais, portanto non-commercials, tem vindo a ser, tem vindo a passar de longo para curto, ou seja, neste momento investidores institucionais terão um posicionamento mais short do que longo, ou seja, há mais investidores em termos do volume de negociação interessados em tirar partido de uma retração de mercado do que de uma valorização. Portanto,
E é sempre bom, eventualmente, estarmos alinhados com investidores institucionais, porque, como dissemos, eles são responsáveis por uma grande maioria do volume de negociação. Sim, exatamente. Há o shift da forma como os investidores institucionais se têm vindo a posicionar. Que posições é que eles têm vindo a ter perante o mercado? Se estão a comprar, se estão a vender. É exatamente isso. Muito bem. Ok, olhar então para United States 12 Months Oil Fund, o SLUS. Portanto, este é um ETF que permite ter exposição ao crudo e que tem a particularidade de fazer, ou seja, de ter exposição a futuros de longa maturidade. Portanto, a exposição deste ETF está diversificada por diferentes contratos de crudo e que se estendem ao longo dos próximos 12 meses. E com isto o investidor ganha alguma segurança e evita que num cenário que eventualmente se possa repetir portanto, aquilo que aconteceu no fundo com os contratos de maio que chegaram inclusive a cotar em valores negativos. Com este ETF evidentemente estaremos a colmatar esse risco, a minimizar esse risco, uma vez que ele está mais diversificado. Naturalmente se perde aqui um pouco de volatilidade, se perde aqui um pouco de beta, ou seja, se calhar o SL, por comparação à performance do contrato de junho de crude, se o crude subir se calhar 10%, o SL subirá não a 6%, ou será um valor inferior. Okay? Portanto, isto aqui é abdicar de um pouco de volatilidade e de um pouco de movimentos mais expressivos para ganhar aqui alguma segurança portanto este ETF será, inclusive a equipa de gestão de ativos dedicou-se ao estudo desse tema, portanto para quem pretende investir no crudo a longo prazo, este ETF pode ser aqui uma boa opção e o mais recente alívio das medidas de isolamento social será sem dúvida alguma um trigger para que o consumo de crudo possa eventualmente começar a aumentar e por conseguinte vejamos aqui uma boa recuperação. Espaço para isso existe indubitavelmente e portanto parece-me que a longo prazo este pode ser um trade a termos de atenção. Em termos técnicos, olhando aqui para o cenário no curto prazo, bullish, sem dúvida alguma, o breakout desta cunha descendente. Portanto, uma espécie de head and shoulders também, se considerarem esta neckline aqui na casa dos 10.82, também muito interessante. Assistimos a um pullback e agora vamos, ao longo das próximas sessões, vamos estar interessados em perceber se o SL conseguirá quebrar esta zona aqui dos 11.66. Reparem, zona que havia sido de suporte e que tem vindo a atuar como resistência ao longo dos últimos 3 dias de negociação. É, portanto, um nível técnico com poder preditivo assinalável. Se virmos então a capacidade deste ETF quebrar este nível, esta resistência, então estaremos perante um indício comprador, um indício de que o crudo poderá estender a forte recuperação dos últimos dias. Ok? Ainda na vertente macro, e antes de olharmos para a questão acionista individual, vamos olhar então aqui para o ouro. Portanto, casos de investimento à escala global têm uma visão muito positiva relativamente ao ouro, como ativo de refúgio que é um ativo especialmente atrativo numa altura em que possivelmente atravessaremos uma crise económica portanto, com um impacto muito importante na economia mundial e, portanto, é provável que o ouro continue a ser um ativo bastante atrativo. Reparem que ao longo das últimas semanas temos vindo a assistir quase que uma normalização das correlações, ou seja, quando o mercado acionista retraiu a pique, permita uma expressão, o ouro acompanhou toda essa queda, desvirtuando, de certa forma, por aquilo que é reconhecido, que é precisamente por ter uma correlação inversa comparativamente ao mercado acionista, mas, entretanto, vemos já o ouro a cotar acima dos máximos referentes a março de 2020, enquanto que o mercado acionista não consegue fazer. Portanto, notamos já aqui alguma força relativa por parte do ouro. Tecnicamente destacaria, e numa ótica de curto prazo, que ele tem estado aqui a consolidar dentro deste triângulo simétrico e que a quebra em alta deste nível será aqui um indício de que os próximos dias poderão continuar a ser marcados por uma forte pressão compradora. Já está aqui a acumular há alguns dias, já tem estado aqui a lateralizar, a consolidar dentro deste triângulo há algum tempo, por conseguinte, se eventualmente vimos a quebra em alta, poderemos eventualmente assistir aqui
a um movimento um quanto impulsivo. Ainda na vertente macro, olhar aqui para um par cambial Libra-Yen, é neste momento interessante olharmos, tal como olhamos para o ouro, numa vertente cambial, olharmos para o Yen, tem sido um ativo especialmente atrativo. Olhamos também para alguns pares cambiais como o dólar-Yen ou como o euro-Yen. O dólar-Yen, à partida, sabemos que o dólar poderá continuar a ser alto e uma pressão compradora, dado também ser um ativo especialmente atrativo em alturas de crise económica. Portanto, o euro-yen estava com uma tendência muito negativa, mas era mais difícil gerir o risco e, portanto, optei por vos trazer a Libra-Yen, que deixa uma indicação bastante negativa aqui ao longo das duas últimas sessões. Essencialmente o que vimos foi um sell-off muito significativo da Libra, quando do sell-off também do mercado acionista, um pullback que ascende a cerca de 50% desta queda. Vimos o par cambial a consolidar com uma zona de suporte absolutamente chave e intuitiva na zona dos 132. Reparem, resistência, suporte novamente. Hoje, aliás, ontem acabou por ser quebrada em baixa. Hoje, reparem, é precisamente o máximo da sessão de hoje. Ou seja, temos aqui uma segunda nota técnica que nos permite formar aqui um bias negativo relativamente àquilo que será a performance do par cambial ao longo dos próximos dias. Portanto, será eventualmente até um triplo topo que acabou por se formar, triplo topo barra head and shoulders, o que quiserem chamar. Essencialmente o que eu destacaria é a quebra em baixa deste suporte e depois a rejeição em modo last kiss. Portanto, nota bastante bearish para a Libra Yen, um par cambial que pode trazer aqui algumas oportunidades ao longo das próximas sessões. Na vertente acionista, é interessante olharmos para empresas que sejam caracterizadas por uma vertente muito digital e que, portanto, esteja alinhada com aquilo que é uma nova economia, uma economia de teletrabalho, uma economia em que muitas das empresas estão inclusivamente a perceber a importância de terem uma presença digital, uma presença online para continuarem a serem competitivas. E a Salesforce CRM é precisamente uma das empresas que se insere nesse leque de empresas que pode dar essa ajuda às empresas e, portanto, poderá desta forma ver o seu modelo de negócio, o seu valor, a sua proposta de valor, assim é que poderá ver a sua proposta de valor a ser reconhecida de forma mais evidente pelo mercado em que atua. E neste caso, tecnicamente, uma excelente nota deixada pelo breakout desta zona aqui dos 166, aliás, 167 dólares por ação. Reparem, já desde 2019, inícios de 2019, reparem, em fevereiro, março, já havia sido testado e respeitado uma, duas, três vezes, uma quarta vez em setembro do mesmo ano, exatamente. Breakout, quando do breakout aqui em inícios de 2020 assistimos a um forte impulso comprador e hoje acabamos novamente por conseguir quebrar esta zona. Portanto, parece-me ser um indício bastante interessante caso o mercado acionista continue com o sentimento que tem vindo a vigorar. Caso o S&P consiga consolidar acima dos 2.900 pontos, o Salesforce, a CRM, também conhecida como CRM, poderá continuar a ganhar aqui alguma força. Em termos de resistências, 178.50 aproximadamente é um nível que me parece importante de destacar. Em termos de suporte, 168.50, aquilo que era uma resistência, poderá então atuar como suporte e é para esse valor que estamos então a olhar. Com o mesmo tipo de racional fundamental, portanto, a Accenture, uma consultora de caráter tecnológico que também viabiliza, lá está, a entrada das empresas para o mundo digital, tem tido aqui um comportamento também bastante interessante. Reparem, formação de mínimos relativos consistentemente superiores, quebra em alta do nível técnico horizontal extremamente relevante. Reparem, 178 dólares por ação, a extensão até para valores próximos dos 186, já assistimos então um pullback e reparem, ou seja, vimos aquilo que comentávamos há pouco no caso da Salesforce, que aquilo que é uma resistência pode passar a ser suporte, foi precisamente isso que aconteceu com a Accenture, okay? Breakout, pullback, aguenta precisamente este nível dos 178 e reencontra compradores. Portanto, do ponto de vista de gestão de risco, do ponto de vista de
de procurar ter aqui um rácio de risco-retorno apelativo, tal poderá passar eventualmente por colocar o stop loss ligeiramente abaixo dos 178 e ambicionar o reteste daquela que será a próxima resistência, zona muito próxima aqui dos 202,50 dólares por ação. Se eventualmente quiserem ter aqui uma gestão de risco mais apertada, aquilo que e por conseguinte melhorar o vosso rácio de risco-retorno, poderão não em velas de 1 hora, mas eventualmente em velas de 4 horas, em velas de 15 minutos, tentar detectar níveis técnicos que possam ter aqui algum poder preditivo como suportes e, portanto, não arriscar os 178, mas sim um nível que tecnicamente possa ser perceptível em outros horizontes temporais. Lá está, velas de 4 horas, velas de 2 horas, velas de 15 minutos. Cada caso será um caso, mas deixo também essa nota. Ok, no âmbito europeu, Unilever, portanto, os setores que têm vindo a mostrar mais resiliência em termos fundamentais, não estou propriamente a falar em termos de performance de mercados, e assim se espera que continue. Portanto, o consumo de bens essenciais, à partida, independentemente do quão gravosa será a próxima crise económica ou financeira, o consumo de bens essenciais continuará continuará a estar no topo das prioridades das famílias e, por conseguinte, isso poderá ser um fator que possa garantir aqui alguma estabilidade dentro do possível a este tipo de empresas, portanto, Unilever, Nestlé, etc. Danone, nomeadamente também. Chamou-me particularmente a atenção o setup técnico da Unilever. Portanto, reparem, quebra em alta da linha de tendência descendente, primeira indicação bullish, portanto, extensão do movimento até à zona dos 47,71, portanto, a próxima resistência a termos atenção, pullback, e reparem, precisamente a zona que antes havia sido resistência, portanto, essa zona dos 43,74 é precisamente uma zona que ao longo das últimas 4 sessões tem aguentado minuciosamente a cotação da empresa Unilever. Portanto, esta é uma indicação positiva. Em termos de gestão de risco, é também bastante interessante. Portanto, stop loss ligeiramente abaixo dos 43,74 significa arriscar 1,5%, se não me falham aqui as contas de cabeça, para eventualmente nos colocarmos a jeito, permita uma expressão, de que a empresa possa revisitar aqui valores a rondar os tais 47,71. Portanto, será um rácio de risco de 1 para 2,5, 1 para 3. Não falham aqui contas de cabeça. Ok? Portanto, deixar aqui também uma nota nesse sentido. Olhar aqui para uma outra empresa que, em termos de setup técnico, é também bastante interessante. Do ponto de vista fundamental, é igualmente apelativa. Portanto, uma empresa que, ao longo dos últimos 30 anos, tem conseguido crescer as suas receitas, o dividendo pago aos seus acionistas de forma muito consistente. É uma empresa ligada ao tratamento de gases e cuja sua atuação é aplicável a várias indústrias, indústria farmacêutica, indústria propriamente dita de manufaturação, e neste caso, olhando para a questão técnica, aquilo que vemos foi, portanto, o breakout da zona dos 113 aproximadamente euros por ação, extensão do movimento, pullback, uma vez mais o clássico padrão que temos vindo a comentar ao longo deste webinar, de uma zona que era resistência passa posteriormente a ser suporte, e entretanto hoje acabamos por quebrar esta linha de tendência descendente, aquilo que podemos eventualmente considerar como sendo um triângulo descendente, e portanto nova indicação positiva, um indício de que a Air Liquide poderá então também fazer aqui um movimento comprador interessante caso o mercado continue positivo. Em termos de gestão de risco, é um pouco mais, ou seja, olhando para velas diárias, se calhar o suporte de maior relevo será a zona dos 112,60, mas percentualmente acaba por ser aqui algo significativo. Portanto, uma hipótese poderá passar por, lá está, reduzir o time frame, procurar outras indicações em velas de 15 minutos, em velas de 1 hora, que vos permitam gerir o vosso risco de uma forma mais apertada e tecnicamente também ela viável.